Olá pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho do que Deus falou comigo enquanto eu lia o livro de Jó nesse mês de fevereiro que passou. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, praticamente um homem perfeito aos olhos de Deus, né? Só que lendo o livro de Jó, Deus me deu uma direção muito forte acerca do que a confiança que a gente tem que ter em Deus. Basicamente seria isso que eu queria passar hoje para vocês a respeito da confiança. Lendo logo no primeiro capítulo, eu fiquei imaginando como é que Deus via Jó sofrendo todas aquelas aflições, sofrendo tudo que ele estava sofrendo, sendo que aparentemente era injusto ele estar passando por aquilo. Às vezes você fala, poxa, mas eu faço tudo certo, não desejo mal para ninguém, minha vida está nessa situação. Mas, no caso de Jó, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele para que hoje ele servisse de exemplo para todos nós. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, nada do que acontece com a gente é por acaso. Tudo Deus tem um propósito, um objetivo. E eu tenho certeza que Jó está lá registrado na Bíblia porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem o exemplo dele, de Abraão, de Daniel, de José, etc e tal. Só que Jó, ele só tinha que confiar em Deus ou não. Ele só tinha duas alternativas e ele escolheu a boa parte, que foi, mesmo com todo aquele sofrimento, ainda reconhecer a grandeza, a soberania de Deus, o poder que ele tinha para mudar aquela situação, né? Então eu queria passar para vocês que imagina Deus olhando hoje a sua vida. Aparentemente era para sua vida estar totalmente diferente, porém, às vezes ela ainda não está porque falta algo, ou simplesmente porque você não está apresentando a Deus o segredo, a confiança que Ele espera que você tenha. Porque a gente dizer que confia em Deus quando tudo está bem é muito fácil. O bom mesmo, a real situação é confiar em Deus quando tudo parece perdido e difícil. Então eu queria falar para vocês no sentido de que seja qual for o problema que você está passando, a dificuldade, a luta, o deserto, a perseguição, seja o que for, se a sua vida está na mão de Deus, com toda certeza, Ele vai fazer o milagre acontecer. Só que Ele precisa que você confie nele, né? Você faz tudo certo, você olha para um lado, olha para o outro, fala, meu Deus, o que está faltando? O que o Senhor quer de mim? É muito forte. Essa semana eu li Deuteronômio 8, se você puder depois ler na sua casa, é uma passagem extremamente forte, que quando eu li, Deus falou muito forte comigo, a respeito de que, logo no comecinho, acho que no versículo 3, Deuteronômio 8, 3, ele fala que permitiu que aquele povo passasse todos aqueles anos no deserto para humilhá-los, para provar o que estava realmente dentro do coração dele. Às vezes você fala, meu Deus, eu confio em ti, eu creio em Deus, eu tenho fé, etc e tal. Só que às vezes no momento de luta e de dificuldade, quando Deus olha para você, para ver o que está dentro do teu coração, às vezes ele vê o medo, ele vê a dúvida, ele vê a insegurança. Por que você vai ter medo? Qual foi a vez ou qual foi o dia que Deus te desamparou? Você consegue agora parar só um segundo para poder se lembrar de todas as vezes que você passou por lutas muito maiores do que essa, talvez eu possa dizer isso, e ali você confiava e Deus te deu a resposta. Será que é agora que Ele vai te deixar sozinho nessa situação, te abandonar? De jeito nenhum. Deus, Ele está contigo no barco, você não precisa temer. A única coisa que Deus quer de você é que você venha confiar, né? Eu recebi uma mensagem e eu quero até compartilhar com vocês que as respostas demoradas às nossas orações, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, são meios de a gente não só provar a nossa própria fé, né, e a nossa confiança, mas também são meios que a gente tem para honrar a Deus com a nossa confiança, né? Será que você tem honrado a Deus com a sua confiança ou tem decepcionado Ele com as suas dúvidas, com seus medos, com seus traumas e assim por diante? Então é muito importante que você tenha isso dentro de você. E é o que eu tenho colocado dentro de mim dia após dia. Meu Deus, independentemente do que os meus olhos veem e o meu coração sente, eu tenho certeza da manifestação do seu poder. Não sei de onde vai vir, não sei quem o Senhor vai usar, o que vai acontecer. Só uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é Deus e tem o controle de tudo. Ainda que os meus olhos queiram chorar, ainda que o meu coração queira clamar por agir com a força do meu braço, eu escolhi, né? Porque a confiança, como é que é a palavra, meu Deus? Essa certeza,
é algo que vem de dentro de você. É algo que vem, que você escolhe. A partir de hoje eu resolvo confiar em Deus. A partir de hoje eu resolvo não olhar para nada e nem para ninguém. Porque quando Pedro olhou para a tempestade, para o vento, para tudo, ele afundou. Às vezes você está afundando porque você está olhando para as circunstâncias ao redor e está esquecendo do Deus que você tem, do Deus que você serve. Um Deus tão grande e poderoso que para Ele não é nada mudar essa situação. Só que para Ele mudar essa situação, você precisa apresentar a Ele o argumento mais forte que uma pessoa pode apresentar no que diz respeito à confiança. Porque é nessa hora da luta, é nessa hora da dificuldade que Deus quer ver se você realmente confia nele. É nessa hora que você não vê saída que Deus quer ver se você de fato, de verdade, confia que Ele está contigo no barco, que Ele não vai deixar esse barco afundar porque Ele está no controle da sua vida. Então eu quero passar isso para você. Será que você tem sido aprovado ou reprovado por Deus no que diz respeito à sua confiança diante dessa situação? Porque se você parar para lembrar, Deus nunca te deixou faltar. Muito pelo contrário. Ele te livrou, Ele te guardou, te sustentou e supriu as suas necessidades. Então é muito forte isso. Você tem que ter dentro de você essa certeza. Não vai chorar problema para ninguém, não. Vai na Bíblia. Meu Deus, me dá uma resposta. Fala comigo, me dá uma direção. Sabe? Se aparece na minha vida e você vai ver. Como o próprio Deus, se você puder até ler o livro, o capítulo 8 de Deuteronômio, Deus falou muito forte comigo. E lá no versículo mais pra frente, chegando no final desse capítulo, ele fala assim, que toda aquela humilhação, deserto, luta que aquele povo passou foi pro próprio bem. Tudo que você passa, tudo que acontece na nossa vida, principalmente quando a gente está e depositar ela na mão de Deus, coopera pro nosso bem, tá escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas, quer sejam elas boas ou aparentemente ruins. Honestamente, vamos usar a nossa cabeça para pensar. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, você acha que essa situação, ou seja lá o que for que você estiver passando, Deus vai permitir que te aconteça algum mal? Não, Deus ele está contigo. Deus ele não te abandona nem por um segundo. A Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho venha a se esquecer dele, ele jamais vai se esquecer da gente. Então você tem que honrar a Deus com a sua confiança. Toda e qualquer adversidade, situação que você esteja passando hoje na sua vida, que você não aguenta mais, que você fala, meu Deus, se o Senhor não fizer um milagre, eu não sei o que vai acontecer. Você não pode olhar para o problema, você tem que olhar para o Deus que você serve, para o Deus que você crê, que é muito maior do que tudo quanto pode acontecer na sua vida. Então é isso que você tem que ter dentro de você. E outra coisa que eu faço muito, quando o diabo se levanta, quando ele quer criar uma situação, eu já penso, poxa Deus, isso vai ser um argumento muito forte para o meu testemunho lá na frente. Parece impossível. E eu já me imagino contando o meu testemunho em cima dessa situação de dificuldade que eu estou vivendo. Tem dias que só Deus, mas essa certeza está dentro de mim. E nada e nem ninguém vai tirar, porque eu sei exatamente o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio. E é essa confiança que Deus quer ver em você. Será que você confia nele? É nessa hora da dificuldade, nesse deserto, nessa luta que você está passando, que ele quer ver se você realmente confia nele ou não. E você tem que pedir para Deus te ensinar a pensar, te dar olhos e discernimentos espirituais, para que você não venha olhar a situação com os olhos da emoção, ter vontade de chorar, tristeza. A gente é ser humano, é óbvio que a gente sente, só que a gente não pode se deixar vencer por isso. A gente tem que levantar a nossa cabeça, se apegar mais ainda com Deus e seguir em frente. Até no livro de Jó, foi bom ele ter passado por isso, porque antes ele só conhecia a Deus de ouvir. E depois que ele passou todo esse deserto, toda essa aflição, ele viu Deus com os próprios olhos na vida dele. Então é muito importante você ter isso dentro de você. Eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Meu Deus, eu estou passando por essa situação, mas independentemente do que os meus olhos veem e o meu coração sente, eu confio no Senhor. E eu tenho certeza absoluta de que a minha vida vai mudar. Eu tenho certeza absoluta de que eu vou ver a tua glória na minha vida. Já se imagina contando o seu testemunho. Já se imagina usando todas essas situações adversas como argumentos fortíssimos para você contar o seu testemunho. Por que graça ia ter para Deus falar assim, eu cheguei, conheci a Deus, minha vida era boa, depois ela ficou melhor ainda?
muito mais louvor e muito mais honra para Deus você falar: minha vida não tinha mais jeito, eu estava no fundo do poço, não tinha mais saída, mas Deus moveu a mão dele, criou uma situação e fez a minha vida mudar. Então Deus, ele quer essa confiança de você nesse momento de dificuldade. Não sei qual é a luta que você está passando, mas Deus sabe. E por isso a única coisa que ele está te pedindo é: confia nele. Faz a sua parte, também não vai ficar lá esperando Deus fazer. Não, faz a sua parte. E o que garante a sua vitória é isso. O que te dá essa certeza é que você está fazendo a sua parte. E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Você pode ter certeza disso. Honra a Deus com a sua confiança, que com certeza você vai ver a glória dele na sua vida. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Até o vídeo da semana que vem. Deus abençoe.